aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Jurídico com Gabizinha. E o tema de hoje é fazer o que eu amo ou o que dá dinheiro. Eu tô aqui com dois amigos meus, o Alberto e a Tice. Eles recolheram algumas perguntas da internet dos meus seguidores, dos meus alunos, e vão tirar essas dúvidas comigo aqui agora pra gente bater um papo rapidinho sobre esse tema. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite a todos os jovens advogados que estão nos escutando. Fazer o que eu amo ou o que dá dinheiro. Porque isso ainda é um problema na vida dos jovens advogados. É muito difícil falar sobre esse tema. É um tema que ele toca muito na emoção, né? Então, tudo que toca na nossa emoção, nas nossas indecisões, a Tice já tá aqui, assim, concordando, é algo delicado de se falar, sabe, Alberto? Então, quando, muitas vezes, o que a gente ama e o que dá dinheiro coincide. Essas são as pessoas felizes, verdadeiramente felizes. Ela tem o prazer. Eu uso muito meu pai como exemplo disso, porque o meu pai, ele vive dizendo, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu tenho essa sorte. Ele sempre disse isso muito. Eu tenho essa sorte de fazer o que eu amo, mas muita gente não tem. E quando a gente não tem, a gente se encontra num limbo, a gente fica muito indeciso e a gente não consegue montar uma estratégia do que fazer no que a gente não ama para ganhar dinheiro ou de como fazer o que a gente ama dar dinheiro. Tu consegue entender? Tipo, Consigo. É algo bem complexo, né? Bem profundo. A Tice está aqui concordando porque ela está se identificando, mas muita gente fica nesse limbo e fica sem saber para onde ir e há uma grande dor assim dos estudantes, né? Você faz o que você ama ou o que dá dinheiro? Então, essa é uma pergunta muito comprometedora, mas assim, eu sou uma eterna defensora dos idealistas, sou uma entusiasta, então eu gosto de falar que eu trabalho com o que eu amo. Por muitas vezes é difícil fazer esse que eu amo dar dinheiro, eu não posso ser aqui hipócrita, nem vou romantizar essa vida da advocacia para você. Mas a gente tem que lutar muito mais do que as pessoas que fazem o que amam e que dá dinheiro. Tu consegue entender? Entendo. Eu dei esse infortúnio de escolher uma área onde ela não tem muita visibilidade, ela não tem o valor que ela merece, principalmente aqui no nosso estado, que é um estado muito coronelista e um estado com uma história política, uma história social muito difícil, Concordo. de muita luta. Então, quando a gente vai para essa área do criminalista, é uma área muito banalizada aqui ainda. As pessoas têm muito preconceito, as pessoas têm muito tabu. Então, fazer essa área prosperar e dar dinheiro, só disso, se eu pudesse, eu diria hoje para você, quero viver só da advocacia criminal. É muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, porque tem gente que vive, mas é muito difícil. E eu estou nessa caminhadinha para construir, né? E construindo tijolinho por tijolinho, mas enquanto isso a gente pega um cível, pega uma outra área, para ir se estabelecendo e crescendo na área que a gente gosta. A gente tá aqui com a Tice, tá em qual período, Tice? Segunda. Vendo aqui a Tice na sua frente, o que você diria para ela? Para ela fazer o que ama ou fazer o que daria um retorno financeiro melhor? Eu diria isso, que a principal alternativa para mim foi de pegar algo que eu amo e tentar fazer de tudo para que esse amor se torne em uma correspondência monetária, em financeiro. Porque, afinal de tudo, a gente não vive só de amor, a gente não vive só de flores, a gente precisa ter o nosso pão de cada dia, a gente precisa pagar as contas, enfim. E quando a gente pega essa rota, porque a gente tem a ideia de que o que a gente ama e o que dá dinheiro, eles andam, são duas linhas paralelas, assim, duas rotas, uma do lado da outra, que não se cruzam. E elas podem se cruzar, mas é um caminho muito mais doloroso, né, como eu falei. E a gente tem que estar disposto a isso. Então, se você ama uma área que é muito difícil, seja por não haver mercado na sua cidade, Tice, aqui na nossa cidade, seja por ser uma área que você tem dificuldade de capacitação. A gente tem áreas hoje muito promissoras, como a advocacia extrajudicial, a advocacia empresarial, mas a gente não tem capacitação fora da faculdade. A gente não tem curso de prática empresarial, por exemplo, é muito difícil. Então, essa dificuldade, se você tem essa dificuldade, crie o seu próprio curso de prática empresarial, crie o seu curso disso, seja uma desbravadora, né? Para a gente não ficar à mercê do que a sociedade nos oferece e acabar ou fazendo só o que a gente ama e não dá dinheiro, ou fazendo o que dá dinheiro, mas não é feliz, porque não ama. A gente vive num país, Gabi, e até Tiziane mesmo, que estudar é o futuro que os pais desenham para todos os filhos. E os pais, eles, em algum momento da vida, principalmente quando o filho está saindo ali do ensino médio, eles meio que forçam os filhos a seguir uma carreira acadêmica. Você tem que estudar para ser alguém na vida, tem que estudar para ser alguém na vida. E com essa mudança, a chegada do empreendedorismo, que eu digo que a chegada, porque essa palavra é nova no dialeto do brasileiro, por muito tempo foi tida como um tabu, o empreendedorismo, um vilão.
E hoje em dia você tem muito essa noção de escolher entre seguir uma carreira acadêmica e seguir uma carreira no empreendedorismo ou no negócio, ou dar continuidade ao negócio da família. Sobre esse empurrãozinho dos pais, empurrãozinho não, essa forçação que certos pais têm com os filhos para que eles sigam a carreira acadêmica. Como você enxerga isso, essa forçação para o filho seguir, e como isso reflete no direito, nos alunos de direito hoje em dia, na sua opinião? Vamos lá, são duas perguntas que tem um pouco de desconexão entre elas. Então, a primeira é sobre os pais. Eu não acho que seja nem forçação a palavra, sabe, Alberto? Eu acho que é uma coisa cultural mesmo. A gente tem essa cultura no Brasil de fazer a gente entra no colégio com um plano, né? Vou fazer faculdade disso, vou me tornar tal profissional, vou ocupar meu lugar na sociedade, vou casar, vou ter filho, vou virar avó, vou viajar o mundo. A gente tem essa mentalidade de ter um plano da nossa vida, né? Quando a gente foge disso, a gente sofre aquele preconceito, a gente encontra aquelas barreiras, né? Sim. Sociais mesmo. Com certeza. Quando isso vem da família, é muito difícil, né? É muito doloroso, porque eu venho de uma cultura, eu sou uma entusiasta, uma defensora da educação, né? Para deixar claro. Porque eu venho de uma cultura onde a minha mãe, ela tem... É uma ironia, porque a minha mãe, ela tem 2 graduações e é concursada pública federal. E o meu pai não tem nenhuma graduação. O meu pai só fez até o ensino médio e vive do agronegócio. Sim. Que é uma área totalmente oposta, assim, que normalmente as pessoas têm menos instrução e etc. Pelo meio mesmo, pela regionalidade. E eu sou sempre um entusiasta da educação, mas isso é diferente de preconceito e de, como é que eu digo, julgar ou criticar quem opta por não fazer esse caminho. Essa pressão social, não digo nem dos pais, vamos abranger, tipo, Boa. uma pressão social mesmo, que a sociedade impõe, de que se você não fizer faculdade, você não vai ser bem-sucedido. Se você não fizer colégio, você não vai ser bem-sucedido. Eu acredito, como entusiasta da educação, eu acredito que a academia, ela é uma base para te impulsionar, é o contrário, assim, sabe? Tipo, ela te impulsiona para o mercado de trabalho. Mas se você já encontrou esse caminho sem a universidade, com o meu pai mesmo, ele não tem ele não tem nenhum grau, assim, completou o ensino médio há muito tempo, na força do ódio, e assim, ele é mais advogado do que muito advogado. Então, ele inclusive, ele faz as próprias petições, gente, né? Porque ele entra na justiça, ele mesmo faz, ele vai ditando e a minha mãe vai escrevendo, né? Isso antes de eu ser advogada, gente, deixando claro que agora eu sou advogada dele. Mas, assim, na época, ele dita, minha mãe escreve. Então, ele tem uma dicção, uma oratória, um negócio que ninguém nunca ensinou. Então, tem muito do dom, tem muito essa coisa. Então, a gente tem que trabalhar essa pressão social que cai sobre a gente, né? Isso. Como lidar com essa... Justamente... de direito, né? Isso. Eu até falei no outro episódio, Alberto, que uma matéria que saiu no Fantástico, né? Que 69% dos estudantes de escola pública, eles sofrem de depressão e ansiedade. Esse é o resultado inevitável dos nossos jovens que são forçados a fazerem graduações que não querem. Então, eu vou além. Eu vou além, assim, vou ser mais específica no teu questionamento. E aqueles jovens... Eu tenho vários amigos assim que vão fazer odonto, vão fazer medicina porque os pais querem, porque o meu pai mesmo, ele sempre quis ter um filho médico. Então ele sempre incentivou muito isso em mim e no meu irmão. Então eu fui para o direito, meu irmão foi para a engenharia. Então ninguém na medicina, mas ele sempre tem essa mentalidade, entendeu? De tipo assim, a pessoa só vai, é mais fácil o caminho se você fizer medicina. Então aquele pensamento de antigamente, hoje em dia, como você disse, é uma palavra nova, empreendedorismo. Então a advocacia é empreender. Então eu estou empreendendo, eu estou fazendo algo que eu gosto e por ter saído um pouco da reta, a gente escuta, entendeu? E isso gera ansiedade, porque as pessoas chegam para mim e dizem assim, sim, mas você quer o que do seu futuro? Poxa, peraí, eu estou empreendendo, eu estou fazendo o meu, eu estou correndo atrás do meu. Eu não preciso ter um plano, como a mesma coisa com o concurso, né? Aquele tabu que existe muito com o concurso público. Então, assim, o resultado inevitável são os transtornos emocionais, transtornos psíquicos, transtorno de tudo. Eu não sei nem se eu estou falando dos nomes certos, gente, porque eu não sou da área da saúde, mas, assim, eu tenho acompanhamentos desde sempre, converso muito com pessoas da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, porque eu gosto de entender, porque o meu público é esse, o meu público é o jovem ansioso, que sofre de depressão, que sofre de transtornos, TDAH, dislexia, que tem dificuldade de aprender. Aí ele tem dificuldade de aprender, ele se fecha no mundo dele e acha que ele é burro, e aí a família vem, ou os amigos vêm, tipo assim, você está errado, porque a sociedade te ensinou uma coisa, e eu quero que você siga a sociedade, eu quero que você faça o normal, a típica família tradicional brasileira, Entendi. sabe? E eles acabam se fechando ali mesmo, e muitos cometendo suicídio. Uma informação interessante. Esse ano, interessante assim, né? Esse ano, nós temos em abril, já tivemos 2 mortes de jovens aqui no estado, que eu saiba, aqui em Maceió, na verdade, que eu saiba,
Porque pode ter tido muito mais por causa de reprovação no exame da ordem, pressão de aprovação no exame de ordem. Então, isso é muito sério, é um problema dos nossos jovens que é muito real e as pessoas, principalmente os que moram com a gente, precisam ter essa consciência de buscar ajuda, de prestar atenção, de não forçar, de não dizer, faça, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer medicina, você tem que fazer odonto, você tem que fazer direito. Eu tenho uma amiga que, desde o primeiro dia de aula, ela fala que... perguntaram, por que você... Primeiro dia de aula, primeiro período, quem aqui está fazendo direito porque quer? Essa amiga não levantou a mão. Por que você está aqui, fulana? Aí ela disse, sempre quis fazer arquitetura, mas a minha família é toda de juristas, são juízes, advogados, e aí eu resolvi fazer isso aqui mesmo, qualquer coisa depois eu faço arquitetura. Isso é um trauma, as pessoas... É uma rachadura que se cria nos jovens, entendeu? Da pessoa ter que obrigada a estudar o que não quer. A gente já é difícil, já sofre para estudar na faculdade. Imagina estudar o que você não gosta. No colégio a gente vive reclamando, né? Que eu tenho que estudar, eu sou de humanas, aí eu tenho que estudar química, física, não sei o quê. Eu odiava muito essas matérias. Aí você diz, tô esperando a faculdade para estudar o que eu gosto. Aí a pessoa vai e entra numa faculdade que não gosta porque a família mandou. Verdade. E é justamente esse questionamento. Ticiane, você que está no segundo período agora, praticamente aprendendo os primeiros passos, o que te levou a entrar no direito, na faculdade de direito? Eu estava até me olhando quando você estava falando, porque quando eu estava no terceiro ano, eu sempre falava que ia fazer medicina. Por quê? Porque minha família sempre falava para eu fazer medicina. Meu avô, meu pai. E quando eu saí, eu não passei de primeira, eu comecei a refletir o que eu queria. E eu não sabia. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu quero fazer? Eu lembro disso, você ficou um ano, não foi? Foi estudando para medicina. Isso. Aí eu comecei a pesquisar, né? Porque sempre só falavam medicina. Todo mundo, literalmente. E aí eu comecei a pesquisar, ver como funcionava essa questão do direito, porque hoje em dia eu olho e digo, eu não tenho dúvida do que eu quero, entendeu? Então, cabe muito isso. Sair da bolha, né? Isso. É muito importante. Show de bola, show de bola. Fale o que você ia falar sobre esse comentário da Ticiane. Você ia falar alguma coisa? Não, que foi interessante esse sair da bolha, né? Eu não tive essa dificuldade porque eu sempre quis direito mesmo. Mas o fato, no caso, assim, foi pro meu pai foi um sair da bolha, né? Que na bolha dele, medicina, a minha família é uma família muito conservadora do interior. Então, assim, pro meu pai era medicina e olha que o direito é uma área elitista, cultural, tradicional, que é normal. Engenharia, ainda digo mais, eu fiz um semestre, uns meses de jornalismo na Federal daqui, ao mesmo tempo que direito. Isso é interessante. Eu fiz ao mesmo tempo porque eu ainda tinha dúvidas. Só que a gente tem aqui, quando a gente é muito jovem, a gente é muito influenciado, e eu tinha na minha cabeça que aqui em Alagoas não tinha mercado para jornalismo e eu não me imaginava saindo daqui. Só que eu esquecia que eu tinha 17 anos para tomar essa decisão. Um dia, com 20, 25, eu podia querer sair de Maceió. Sim. Eu podia querer ir trabalhar na Globo, no Rio de Janeiro, como a minha amiga que se formou em jornalismo foi. E eu não tinha essa mentalidade. Por quê? Por causa da minha bolha. Então eu pensava, era uma área que eu sempre quis, que era a comunicação, né? Como vocês podem ver, eu falo muito. Então, assim, eu sempre pensei em publicidade, jornalismo, mas a gente tem, na nossa cidade pequena do Nordeste, a gente tem essa cultura de que não há mercado para publicitário e para jornalista. Não existe. O ALTV é o mesmo apresentador há 32 anos, eu acho. Enfim, o mercado é muito pouco. A gente com 17 anos não vai atrás, não abre essa mente. Então, eu optei pelo seguro, que era algo que eu também gostava, que era o direito. Mas, tipo assim, esse sair da bolha é algo muito importante, sabe? Essa pesquisa, essa conversada. E, assim, como você teve ainda essa dúvida no começo da carreira entre jornalismo e direito... você lembra alguma história ou algum fato importante para você decidir optar pelo direito? Aquela história-chave que te fez se encaixar, não, aqui é meu lugar. Lembro. É uma coisa interessante, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, porque parece besteira, mas enfim, nunca falei. Mas teve uma jornada vocacional no meu colégio, no ensino médio. Não lembro muito bem, assim, como era. Eu não lembro de muita coisa, sabe? O que é que eu lembro? Eu lembro que era, tipo, uma semana das profissões e todo dia, no final da tarde, ia um profissional. Eu não lembro nem quem eram os profissionais. Eu posso até conhecer, ser amiga deles hoje, não lembro. E eles iam todo dia para o colégio para dar palestra e conversar com os alunos. Uhum. E aí, de todos, tinham as mais diversas profissões, as mais diversas áreas. E de todos, eu escolhi ir para a palestra do advogado.
E nessa palestra, faz muitos anos, então faz o quê? Quase 10 anos. E eu não... Meu Deus, eu tô muito velha. E eu não lembro exatamente o que foi que ele disse, eu não lembro o que eu perguntei, eu só lembro que eu conversei muito com ele. Tipo, sabe aquele momento que acaba a palestra e você vai lá conversar na mesa do professor? Sim. Aí eu fui lá, fiquei conversei muito com ele. E eu tenho muito essa memória muito forte, sabe? Como que, tipo, dentro de mim, apesar de eu entrar na faculdade dizendo que não queria ser advogada, né? Eu já queria ser concurseira. Mas o fato do advogado ter ido lá, ter trazido o advogado para perto da gente, falar sobre a profissão, tirar as dúvidas dos alunos, aquilo ali para mim foi como Deus abrindo a porta do meu coração. Parece poético, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Abrindo a porta do meu coração e eu meio que saindo, sabe, tipo, eu já tinha esse interesse pelo direito, mas eu fiz, putz, é isso, vai ter que ser direito, como a gente conversou, é conciliar o que eu amo com o que dá dinheiro. Na minha cabeça de 17 anos. Não que jornalismo e publicidade não dê dinheiro, gente, mas na minha cabeça de 17 anos, eu usei essa linha de raciocínio. Quanto tempo demorou para você se encontrar em relação ao que dá dinheiro e ao que é a sua paixão verdadeiramente? Rapaz, eu acho que eu me identifiquei na OAB, estudando para a OAB. Por isso que eu digo muito no Instagram que não adianta... Por exemplo, uma analogia interessante sobre fazer o que eu amo ou o que dá dinheiro. Quando a gente vai estudar para a OAB, os alunos me perguntam, Gabizinha, tem uma matéria que eu amo, eu sou criminalista, eu sou penalista, eu amo penal. Mas eu trabalho no estágio com civil, então civil para mim é mais fácil, porque eu tô com ele todo dia, eu nunca tive prática em penal. Eu vou ter que começar a penal do zero. E eu sempre digo exatamente isso, faça a matéria que você gosta, porque você vai ter que estudar essa matéria absolutamente todos os dias. Eu sonhava com essa matéria. Tipo, eu fiz penal na segunda fase da OAB, e eu andava de Uber, andava de ônibus estudando penal, eu tinha que estar na fila do médico estudando penal. Então é aquela matéria que você vai ver muito, então tem que ser, inevitavelmente, tem que ser uma matéria que você goste. Entendi. Então, esse é basicamente o perfil do jovem advogado. Exato. É aquele jovem advogado que precisa pagar as contas, precisa de prática, a grande maioria deles não tem segurança, eu mesma não tinha, quando me formei, fui para um escritório por causa disso, porque eu não tinha segurança de fazer audiência sozinha, de ir na delegacia sozinha, de ir no presídio sozinha. Então, principalmente na área criminal, né? Então, a gente se junta forças para aprender, ganhar prática, a gente dá a mão de obra, recebe o salário e ganha muita experiência, muita história para contar. Entendi, perfeitamente. Consegue visualizar uma ou três pessoas que conseguiram vencer esse desafio que vocês tiveram entre fazer o que eu amo e fazer o que é rentável para mim? Eu acredito que tanto meu pai quanto a minha mãe, eu acho que eles fazem o que amam e que dá dinheiro. No caso, a minha mãe é concursada, né? Ela é concursada do TRT e ela fez uma primeira graduação em contabilidade e viu que não era muito o que ela se identificava, passou no concurso para o TRT e aí se identificou com direito e fez a segunda graduação, fez o direito aqui em Maceió. Então, eu acho que ela seja feliz no trabalho dela, é um grande exemplo para mim de dedicação, de responsabilidade, sabe, de compromisso com o serviço público. E o meu pai já é da outra área, né? Porque a minha mãe trabalha na Justiça do Trabalho, que é uma justiça pró-empregado, e o meu pai vem do empresarial, ele é gestor, ele é empregador. Então, ele trabalha no agronegócio e ele é extremamente realizado no que faz. Meu pai hoje mora na fazenda, praticamente. Quanto a mentores, Alberto, eu acredito que eu sigo várias pessoas que eu admiro, sabe? Que eu admiro mesmo, assim, que diz que ama. A Fabiola é uma delas, né? A gente tem uma troca muito legal. A Fabiola Amorim, ela é criminalista e ela me inspira muito na paixão dela pela advocacia criminal, por ser mulher na advocacia criminal. Então, é algo que me alcança muito, sabe? Também. Entendi. Quais são as 3 maiores dificuldades que o jovem advogado enfrenta quando tem que decidir entre fazer o que eu amo e fazer o que dá dinheiro? Diferencial no mercado de trabalho, porque as pessoas tendem a achar que vão sair da faculdade pronta para entrar no mercado de trabalho. Se você não encontrar seu diferencial, o mercado de trabalho te engole. Então você precisa encontrar o seu diferencial, seja o marketing. Vamos pegar o diferencial do mercado de trabalho. Como se diferenciar no mercado de trabalho? Explorando as suas habilidades.
ao meu ver. Então, a Tícia aqui, ela descobriu que tem uma habilidade, ela faz teatro, ela tem uma habilidade com interpretações, com reels, ela gosta de atuar, ela gosta disso, aquilo, outro. Então, investe no marketing jurídico. Então, se você descobriu que você tem uma veia empreendedora, por exemplo, a Tícia não tem tanto, eu não enxergo pelo menos isso. Mas esse negócio de vender, de comprar, de ir atrás, de conversar, ela é mais tímida, ela é mais fechada. Eu sempre tive esse negócio, eu sempre vendi tudo. Olha, quando eu era criança, essa história eu adoro, eu conto nas minhas palestras. Quando eu era criança, a diretora chamou meu pai no colégio uma vez, porque eu levei caderninhos da Hello Kitty pra vender. E, tipo assim, por R$5, sabe? Aquelas agendinhas de piveta. E ela chamou, porque não podia essa mercantilização, esse mercado, esse comércio, senão cada aluno ia trazer um negócio pra vender, mas eu vendia, que era pra juntar meu dinheiro pra comprar minha coxinha no final da semana, pra comer meu lanche. Isso eu tinha uns 6, 7 anos. Então, assim, eu sempre fui empreendedora, sempre comprei pra vender coisas. Eu já vendi de tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, eu vendi. Então, como eu descobri essa veia em mim, eu comecei a empreender no digital. Comecei a lançar cursos, a lançar mentoria, fiz um canal no YouTube. Então, eu juntei essa minha habilidade do digital, que eu sempre gostei de editar vídeo, editar foto, sempre amei. Sempre fui uma entusiasta das mídias. E juntei com a minha paixão por empreender. Montei a minha empresa. Hoje tenho conta CNPJ, tenho tudo contador. Gente, eu nunca me imaginei com contador, mas é explorar as habilidades que você já tem ou desenvolver habilidades estratégicas, como oratória, por exemplo, para ser um palestrante, para discursar sobre as coisas, se envolver em política, quem sabe. Certo. Então, essas são as maiores... de se diferenciar dos demais. Qual seria a outra? Seria a capacitação, eu sempre digo isso. Você já fez algum curso online? Fiz vários. Fiz de oratória, fiz de Canva. Meus primeiros posts de Canva eu fiz num curso. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe que pagou, eu tinha acabado de me formar. Minha mãe pagou, acho que passou em 10 vezes. E eu tenho acesso a ele até hoje, se não me engano. E foi assim, foi um curso que me ensinou tudo que eu sei de Canva. A partir disso, comecei a seguir vários perfis que postam conteúdo de Canva, para estar sempre aprendendo, fazendo meus posts, não estar dependendo de design, até para economizar uma bufunfa, né? Porque ninguém... Quando eu me formei também, fiz um curso que foi no Visor de Águas, que era assim, primeiros passos na advocacia criminal, se não me engano. Como era o nome do curso? Primeiros passos na advocacia criminal. Esse curso, ele foi um divisor de águas também para mim, porque ele tinha aula de marketing, ele tinha aula de como atuar em delegacia. Para mim, foi um empurrão que eu tive para dizer também, é advocacia criminal, agora eu estou preparada. Capacitação. Ninguém sai da faculdade sabendo tudo. Você precisa se capacitar, você precisa estar estudando, você precisa ter livros. E outra coisa, não é só livro digital, como agora está na moda, não. Tem que ter livro físico, você tem que riscar, você tem que anotar, você tem que botar post-it, porque isso fixa melhor o conteúdo na sua mente. Quando você tiver uma dúvida, você pega o livro lá, não tem que ir atrás do arquivo no seu computador. Tem mais algum fator? Diferenciação, capacitação? Networking, né? Networking está intrinsecamente ligado com o diferencial no mercado de trabalho. Mas o networking, ele é algo assim, meu primeiro emprego na advocacia foi networking, meu primeiro estágio na advocacia foi networking, meu estágio na Polícia Federal foi networking, clientes, networking, meus primeiros clientes, depois networking com uma mistura de marketing digital. Mas, assim, o networking, ele me abriu portas políticas, ele me abriu portas, me levou até o Congresso Nacional, me levou até o Conselho Federal da OAB, me levou até o outro lado do oceano, né? Até Lisboa. Então, eu sempre fui muito boa com networking, muito boa de fazer amizades, eu sou muito comunicativa, muito aberta. Então, com certeza é uma forma que faz você se destacar e encontrar o seu lugarzinho no mundo também. Concordo totalmente, porque, como eu falei em outro episódio, né? Eu disse que o meu primeiro e o segundo estágio que eu fui chamada foi totalmente pelo network, porque acho que sem isso... Essa questão de você ser indicado por uma pessoa, um parente, isso acontece em vários ramos profissionais. Na engenharia é do mesmo jeito. Eu estudei 5 períodos de engenharia. E você só entrava nas construtoras ou só tinha acesso se você tivesse alguém dentro da construtora que indicasse para fazer um estágio, ou se... Mas isso aí já é problemático, eu tenho crítica já isso aí, porque... Como é que diz? Mas eu tô elitiza, dizendo, né, o meio. Mas eu estou dizendo que esse networking, ele serve para todas as áreas, entendeu? Sim. Porque, tipo, é preocupante o network quando o cidadão não quer nada com a vida e tá ali para fazer o gosto. Sim, mas quando é uma pessoa interessada, ele vai ali, tu é filho, tu conhece o Karen ali, fala Tem com isso ele, também, entendeu? E me fale uma coisa, as 2 últimas perguntas para a gente finalizar. Onde você vê que mais os jovens advogados erram no quesito entre escolher o que ama e escolher o que dá dinheiro?
Onde é que eles mais escorregam nessa pegadinha? Na ambição. É tipo, dar o passo maior do que as pernas. E aí você vai para uma área que você não vai se sentir realizado, que você não... Tipo assim, você pensa, hoje o que dá dinheiro é, sei lá, direito empresarial. Mas aí você não faz um plano de carreira para imaginar que você vai estar trabalhando com essa área daqui a 30 anos ainda. Então você vai gostar, você vai ter saco para estudar essa matéria, mesmo você não amando ela. Se você vai, tá tudo certo. Mas se não, você vai estar agindo por ambição, você vai ser infeliz, isso vai te dar crise de ansiedade, depressão, frustrações, transtornos. Você vai desenvolver problemas na sua família, na sua casa. É natural, gente, isso é biológico, é científico. O ser humano ele é programado para ser feliz fazendo o que faz ele feliz. Então não dá para ele insistir. É tipo aquela história, insistir no erro, insistir naquilo que não dá certo, naquilo que não é para você. Entendeu? Porque... e eu não estou romantizando, gente. Mais uma vez, eu digo, você tem que pegar o que você ama e transformar naquilo que te dá dinheiro. Eu não estou dizendo que é para você só fazer o que você ama. Eu não sou uma cega, uma romântica. Não é sobre isso. Mas a gente também tem que ter os olhos, como a Tice disse em outro episódio. A gente tem que saber o que a gente não quer fazer. Entendeu? Então, o principal erro dos jovens é a ambição. É querer dar um passo maior do que as pernas. Outra coisa, investir em negócios assim que se forma, investir em negócios de alto risco, negócio que vai investir alto dinheiro, porque você acha que vai ter um retorno muito bom, muito rápido. E na advocacia o retorno é a longo prazo, não existe retorno rápido e curto, não existe caminho fácil na advocacia. Todos os caminhos são longos, são demorados, exigem muito trabalho, muito suor e muita técnica, muito estudo. Então não existe. E aí o jovem, principalmente os jovens advogados, que são aqueles recém-formados sem tanta experiência, né? Vem com essa sede de grandeza e acaba metendo os pés pelas mãos e às vezes se frustram e muitos abandonam a advocacia, né? Eu acho que isso começa até na faculdade, né? Porque, por exemplo, eu tive uma oportunidade agora, que até te contei, que eu fui para uma entrevista que se fosse pelo dinheiro, com certeza mudaria o estágio que eu estava. Sendo que eu percebi que se eu fosse para aquele lugar, primeiro, eu não iria ser feliz. Sem dúvidas, eu não ia ser feliz. E segundo, no estágio que eu estou aprendendo muito. Mas eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. Não parar ali. Se ali não está 100% bom nesse sentido, eu preciso continuar procurando buscando, né? Outros lugares. Mas não ir pelo lugar só pelo dinheiro. Porque ali eu não ia ganhar conhecimento. Agora, eu queria que você... Tem muita gente lhe assistindo agora. Eu queria que você demonstrasse um pequeno passo do que essa pessoa, esse jovem advogado que está te assistindo agora, que ele possa aplicar agora e possa sair dessa armadilha entre fazer o que dá dinheiro e fazer o que ama. Vou dizer um conselho muito bom. No começo, não ligue para o dinheiro, não. No começo... Procure a prática no que você gosta. Procure conhecer as áreas. A Tice disse em outro episódio que ela quer conhecer tudo antes de se formar para entender o que é que ela quer e o que é que ela não quer fazer da vida. Na jovem advocacia, é exatamente desse jeito. Você tem que pensar... Você tem que testar de tudo isso. Não fique em casa, jovem advogado que está nos assistindo. Não fique em casa esperando as oportunidades e os clientes caírem do céu, no seu colo. Vá para o fórum, vá conhecer pessoas, vá para o TRT, vá para o Ministério Público, vá conhecer pessoas, vá conversar com as pessoas, vá procurar saber, vá tomar um café com seus amigos da área que você atua, que você quer atuar. Se você quer atuar em tributário, se junto com seus amigos de tributário, peça que eles sejam seus mentores, que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade, entender para onde você quer ir, é vivenciar de perto o que aquela área te proporciona. Então, se juntar com as pessoas que já atuam naquela área, que têm mais experiência naquela área, ouvir os mais experientes, trocar essa conversa, sentar num café, chamar a galera para uma reunião e dizer, tô pensando em atuar nessa área, o que vocês acham? Entendeu? Então, buscar esse apoio nos mais velhos, quando eu digo os mais velhos de prática, é algo muito essencial e é algo que eu estou fazendo no momento, inclusive. O Brasil ele é o país com o maior número de advogados per capita no mundo. Ou seja, nenhum outro país no mundo tem tantos advogados como aqui no Brasil. Você, como um estudante de direito, saber que você tem toda essa concorrência, isso te assusta ou te alegra? E por quê? Ele não me assusta, porque desde o primeiro período eu decidi criar o meu caminho até o futuro, né? Para eu já sair da faculdade preparada, né? Preparada, exatamente. Por isso que eu escolhi fazer estágio desde o primeiro período, para entender como as pessoas
funcionam, como lidar com chefes, com outras pessoas, essa questão de como lidar futuramente com os estagiários. Então, eu não me assusto, porque se eu me preparar até lá, eu não vou ter esse medo de, tipo, vou ser mais um, entendeu? Eu vou fazer a diferença. Eu sei que eu estou estudando, eu estou fazendo a diferença para lá na frente eu vou saber o que fazer. E sabe Boa. o que quer? É. É isso aí. Então, por hoje é só. Essas são as perguntas, um dos maiores questionamentos que nós temos aqui da galera que te segue. Tivemos a sorte de ter a Ticiane aqui, pegar o restinho dela aqui. E em breve teremos assuntos muito mais polêmicos que esse. Então, gente, esse foi mais um episódio do Bate-Papo Jurídico com Gabizinha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ansiosos para o próximo, porque vem muito conteúdo top por aí. Beijo!